Jesus? Todos estão com sua fé aí, né? Essa aqui é a lição número 3, tá? A lição 3. Aqui você vai conferir que é a lição número 3, bem aqui em cima aqui. Diz assim, pessoal: o nosso direito à bênção. Você sabe que você tem um direito a receber uma bênção. Não é uma escolha, pessoal, é um direito. Você tem direito de receber. Se é uma doença, por exemplo, você tem direito de ser curado hoje aqui na igreja. Diga glória a Deus, irmãos. Você tem fé para isso, sim ou não? Você tem que ter fé. E não só ter fé, mas praticar o que está escrito na palavra de Deus, pessoal. Por isso que está escrito aqui, ó, o nosso direito à bênção. Eu só vou ler o início desse propósito aqui, ó. Diz assim, ó: do mundo jurídico ouve-se constantemente a seguinte advertência: a lei não socorre aquele que o quê, pessoal? Irmão, a lei não socorre aquele que dorme. Isso aqui eu estou falando do mundo jurídico, tá? O mundo jurídico, ele fala sobre isso. O que é o mundo jurídico? Um advogado, um juiz, um desembargador, seja federal, seja de outra área. Então isso aqui é muito dito na coisa jurídica, nas leis. Eles costumam falar muito sobre isso daqui, né? Eles dizem que a lei não socorre aquele que dorme. E no mundo espiritual, pastor, é a mesma coisa. Se você dormir, no mundo espiritual você não recebe a sua bênção. É por isso que você tem que estar sempre ali ligado com Deus. Você tem que estar sempre pronto com Deus. Por isso que a palavra diz, pessoal, aqui como está dizendo aqui logo nesse estudo, que nós não podemos dormir. Dormir é o quê? Não é a pessoa que dorme no culto só, não. Não tem gente que dorme no culto? Tem ou não tem? Até assim, daqui a pouco tu está dormindo. Não é isso, não. Aqui está falando, é isso também. Mas aqui está dizendo sobre você não entender o que foi pregado para você. É como se você estivesse aqui no culto, mas a tua cabeça está em outro lugar. Por exemplo, você tem um problema lá fora para resolver. Tem ou não tem? Pouco ou muito, pessoal? Diga assim, misericórdia. Você tem alguns problemas para resolver lá fora. Mas agora, eu preciso que você fique ligado na palavra de Deus. Para quê, pastor? Para você sair daqui hoje cheio de fé e já sair daqui curado e transformado em nome de Jesus. Tá bom? Na parte de dentro, vamos lá. Não vou perder tempo não, porque hoje tem bastante coisa para a gente aprender aqui. Na parte de dentro aqui, ó, a primeira parte de dentro vai dizer assim, ó: o nosso direito à bênção. É aqui que nós vamos começar. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Deixa eu perguntar para vocês. Jesus expulsa demônio? Sim ou não, pessoal? Eu estou abrindo para vocês, pode falar. Não fiquem com vergonha, não. Jesus expulsa demônio, sim ou não? Não. Que isso, pastor? Que negócio é esse, pastor, agora que Jesus não expulsa demônio? O que o senhor está falando, pastor? Logo pela manhã, eu vi agora cada olhão para mim desse tamanho assim, pessoal. Glória a Deus, né? Eu vi vocês agora abrindo um olho assim para mim. Como assim, pastor? Irmão, Jesus não expulsa demônio, ele expulsou demônio. O que expulsa demônio agora é você. Em nome de quem? Aí sim, pessoal. Jesus não expulsa mais demônio. Jesus, ele não expulsa, ele expulsou o demônio quando estava aqui na terra. E agora, quem expulsa demônio somos? Em nome de quem? Aí sim. Você expulsa demônio em nome de Jesus, que tem todo o poder, pessoal. Glória a Deus. Quem entendeu isso? Você entendeu? Então Jesus não expulsa demônio. Ele está aqui expulsando demônio agora? O nome dele, a presença dele. Aí sim, pessoal. Mas não é assim, tem um demônio passando ali, o demônio sai sozinho. Não, não. É o nome de Jesus que vai fazer toda a diferença. Então Jesus, ele não expulsa demônio, ele expulsou. O que expulsa demônio é o nome dele, porque esse nome tem todo o poder. E foi essa garantia que ele nos deixou aqui na terra, para que você possa usar dessa fé em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Você já expulsou um demônio? Alguém já passou por essa experiência de expulsar um demônio? Pessoal, é a melhor sensação que tem na face da terra. Não de se gloriar, tá? Mas a sensação de você ver o quanto o nome de Jesus, ele tem o poder, pessoal. E aí você vê uma pessoa entrando na igreja de uma forma e saindo liberta, totalmente diferente, é a melhor sensação que tem, pessoal, aqui na terra. Irmãos, eu preciso que você entenda isso aqui para a gente começar essa mensagem. Não é Jesus que expulsa, é você com a autoridade que ele te deu para usar o nome dele. Glória a Deus. Vamos lá, agora vamos iniciar.
Agora que você já entendeu isso, diz assim, ó. Para que a vida cristã seja próspera, precisamos aprender quais são os nossos direitos, o que nos pertence e o que o Senhor Jesus fez por nós em sua morte. A ideia generalizada no seio da igreja é a que Deus faz os milagres. Realmente, isso é verdade. Ao estudarmos mais profundamente esse assunto, veremos que, de fato, Deus já faz a parte dele. No entanto, temos de fazer a nossa. Como? Exercendo os nossos direitos. Se não fizermos a nossa parte, o Senhor não a fará por nós. Por isso, é muito importante conhecer os nossos o quê, pessoal? Irmão, você tem que conhecer o seu direito. É necessário você conhecer seu direito. Quer ver uma suposição que eu vou te dar aqui como você conhecer o teu direito? Até coloquei aqui no meu estudo assim, ó. Vamos supor que a Caixa Econômica Federal, olha eu fazendo propaganda, tá amarrado, né? Mas vamos supor que um banco, né? Vamos supor que um banco, ele ligue para você e fale que você tem 10 mil preparado lá na conta. Diga glória a Deus, irmãos. Que Deus te abençoe, tá? Mas vamos supor que um banco te liga, ó, você tem 10 mil para receber, só não pode ser golpe, tá, pessoal? Tá amarrado isso aí, hoje em dia tem negócio de golpe aí, né? Mas vamos supor que o banco te ligue, ó, você tem 10 mil para receber aqui. Você tem 10 mil para você receber aqui no banco. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Você fica numa fila que vai demorar 3 horas mais ou menos, ou você não fica? Fica ou não fica na fila? Irmão, eu vou para a fila de madrugada, irmãos. Se eu souber que tem 10 mil lá na conta, ó, tem 10 mil aqui você receber de aquela que você trabalhou. E aí, você vai querer? Ah, vou querer, ó. Mas a fila tá grande. Tem mais ou menos aqui mais de 50 números na fila. Você vai chegar aqui 4 horas da manhã, só vai sair 5 da tarde, irmão. Eu vou levar até a cadeira de praia para ficar na fila. Porque é o meu o quê, pessoal? É o meu direito. É meu direito. Então eu vou lá e eu vou tomar posse da bênção. Diga glória a Deus. E você também tomaria posse dessa bênção ou não? Ah, irmãos, que bênção, né? Então você tem que conhecer o seu direito. Se é seu por direito, segure a sua bênção em nome de Jesus, tá? Continuando, diz assim, ó. Se você não souber que alguma coisa lhe pertence, nunca terá fé e coragem suficiente para reivindicá-la. Por outro lado, ao sabermos pela palavra de Deus que algo nos pertence, não precisaremos esperar por coisa alguma. Basta dar ordem, determinando em o nome de Jesus, e o poder divino realizará aquilo que pedimos. Há muitos que precisam mudar verdadeiramente a mente e o coração. Por anos, foram ensinados a temer um Deus bravo, irado, que está sempre pronto a lançá-los no inferno. Por isso, eles lhe servem por medo. Contudo, essas pessoas precisam aprender que, como afirmam as Escrituras, o nosso Deus é amor. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E Jesus, o nosso Senhor, é manso e humilde de coração, conforme declaram as Escrituras. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 27. As pessoas precisam aprender também que usar na oração a famosa expressão, se for a tua o quê, pessoal? A tua vontade, é simplesmente demonstrar o quê? Ignorância completa sobre o que a palavra de Deus diz em relação à bênção que está sendo pedida. Irmãos, esse negócio de falar para Deus assim, seja feita a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus é que você tenha uma vida em abundância. Esse negócio de você orar, Deus, eu quero ser curado, Deus. Vamos supor que você está um resfriado, uma pessoa está resfriada, né? Você não, vamos colocar você não, vamos pela fé. Outra pessoa. Vamos supor que uma pessoa está resfriada. Aí a pessoa faz oração assim, Deus, me cura desse resfriado, se for a tua vontade. Mas claro que é a vontade de Deus, pessoal. É claro que é a vontade do Senhor. Essa oração não funciona coisa nenhuma, pessoal. Então, de vez em quando, a gente aprende umas orações que não funcionam.
A gente faz oração, Deus, que Deus sabe o que é, eu tô com um caroço, eu tô com hematoma, eu tô com, sei lá, eu tô com tal coisa no corpo, Deus, o Senhor pode me curar, por favor, Deus, se for a tua vontade, o Senhor me cura, irmãos. Claro que é a vontade de Deus. Se Jesus entregou o seu único filho aqui na terra para morrer por você, ele não fez isso para que você tenha uma doença, irmãos. Ele fez isso para você ser curado em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Pensa só uma pessoa, como eu falei de demônio anteriormente, né? Pensa numa pessoa que está endemoniada. Aí você chega para a pessoa e você fala assim, ó, ô demônio, sai dessa pessoa. Jesus, se for a tua vontade, faz sair. Mas começa. Você acha que Jesus quer ver uma pessoa endemoniada? Jesus quer ver a pessoa liberta. Todos que tiveram demônios na Bíblia, no Novo Testamento, né? Jesus foi lá e expulsou esses demônios. Porque Jesus não aceita isso no corpo de ninguém. Amém, pessoal? Então o que Jesus ele quer é que você tenha uma vida de prosperidade, uma vida em abundância. Glória a Deus, pessoal? Então isso aqui ficou claro, né? Diz assim agora, ó, se for a tua vontade. Vamos ler. Na Bíblia, temos registro de apenas uma pessoa que orou, demonstrando não saber se a cura que estava pedindo era a vontade de Deus ou não. O pobre leproso, a quem o Senhor prontamente respondeu, quero ser limpo. Mateus 8, 2, 3. Dizer a Deus que a bênção a qual você está pedindo deverá ser concedida, se for a vontade dele, é o mesmo que dizer ao Senhor que não sabe se ele realmente é um pai que se interessa pelo seu bem. É o mesmo que considerar que ele o ama somente por meio de palavras, mas quer que você tenha um câncer, uma tuberculose ou viva na miséria. Que tipo de pai é Deus para você? O Senhor Jesus nos retratou o pai da seguinte maneira: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo do 9 ao 11. A pergunta que eu faço para vocês, pessoal, quem aqui quer ver o bem do seu filho? Levanta a mão. Você quer ver o bem do seu filho, da sua família? Sim ou não, pessoal? Irmãos, eu pergunto para vocês, de vez em quando a gente não tem uns pensamentos que é coisa do mal, às vezes assim? Até às vezes de falar algo para alguém, você sente vontade, a sua carne grita, a ira muitas vezes entra no coração de alguns, e de vez em quando você tem vontade de falar algo para uma pessoa, de ir contra uma pessoa, mas você é de Jesus, você se segura, mas a vontade vem. Mas mesmo assim, você quer o bem para o seu filho. Mesmo assim, você quer o bem para a sua filha. E aí que eu te pergunto, pessoal, se você quer o bem para o seu filho, mesmo o seu filho de vez em quando dá um trabalho para você. Fala assim, misericórdia, pastor. Tem filho que dá trabalho, não tem, pessoal? Tem filho, tem neto, tem bisneto, tem sobrinho. Tem pessoas na família que dão trabalho para a gente, irmãos. Mas mesmo assim você não quer o bem dessa pessoa? Sim ou não? Imagine Deus para conosco, pessoal. Pensa nisso. Se a gente quer o bem da nossa família, dos nossos filhos, imagina só como Deus ele não quer o nosso bem. Deus quer, pessoal. Deus quer que você tenha uma vida diferente de tudo que você já viveu na sua vida. É isso que Deus está esperando para você. Então pensa nisso. Esse negócio de orar a Deus, que seja feita a tua vontade. Para com isso, irmãos. Para. A gente não tem que orar assim. A gente tem que determinar. Deus, eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer para mim. Que eu tenha uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, entendeu? Que o Senhor possa me libertar desse mal em nome de Jesus. Acabou, pessoal. Isso está feito. Amém, pessoal? Está feito. O seu corpo está curado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui embaixo diz assim, ó. O direito de desfrutar das bênçãos. Para que entendamos bem que desfrutar de todas as bênçãos constitui um direito nosso, aprenderemos, em primeiro lugar, a diferença entre a promessa e a declaração de um fato. Promessa é algo prometido, garantido. Na Bíblia, temos numerosas promessas que o Senhor Deus fez para nós, as quais algum dia Ele irá o quê, pessoal? Cumpri-las. Qual é o exemplo que está dando aí?
Hã? A segunda vinda de quem? Irmãos, isso aqui vai acontecer, tá, pessoal? Jesus, ele vai voltar. Mas não é mais só para curar as pessoas. Jesus vai voltar para levar os seus. Ele vai voltar. E eu digo para você que isso não está longe não, hein, pessoal? Vocês estão presenciando as coisas que estão acontecendo por aí, pessoal? Não está longe não, Jesus está voltando, irmãos. Está voltando. E tem muita gente levando na brincadeira. A coisa está séria. Você vê como a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. E não está acontecendo isso? A gente não vê? Você vê no trânsito às vezes, né? Daqui a pouco tem um rapaz brigando com o outro no trânsito, caindo no tapa os dois. Aí daqui a pouco você vê o filho matando o pai. Cada coisa que está acontecendo aí fora, irmão, Jesus está voltando. As coisas estão ficando cada vez piores por aí. Você sabe que, aqui está falando sobre a promessa, né? Jesus prometeu, ele vai cumprir. Você sabe que uma vez, só para descontrair um pouco, né? Uma vez, pessoal, eu estava lá em casa, e aí começou a dar uma chuva, irmãos. Pensa naquela chuva assim, né? E as árvores lá que tem na frente da minha casa lá, começaram a fazer assim, ó. Balançar, os fios balançando, aí acabou luz, irmãos. Aí começou a dar trovão, e aquela água descendo, você não conseguia nem ver pela janela direito. A água descendo, água o tempo todo. Eu falei, meu Deus, Jesus vai voltar. Aquele dia eu pensei que Jesus ia voltar naquela hora, pessoal. Eu falei, meu Deus, Jesus está voltando. Botei o joelho no chão. Falei, ô Jesus, o Senhor está voltando. Glória a Deus, né? Aí eu falei, Jesus está voltando. Olha isso, irmãos. Falei, agora Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Aí quando eu olhei, tá minha avó lá na janela assim, ó. Aí eu comecei a rir. Falei, vó, se prepara, Jesus está voltando agora. Ela, para de ser doido, garoto. Falei, tá voltando, olha isso aí que tá acontecendo. Aí eu falei, Jesus, meu Deus, meu irmão, que chuva que foi, irmãos. Mas pensa naquele trovão que chega a doer o ouvido. Bum, né? Já presenciou uma chuva assim? Aquele dia eu achei que Jesus estava voltando, irmão. Sério? Eu achei que Jesus estava voltando. Falei, Jesus, é hoje. Aí passou a chuva, aí Jesus. Tô aqui até hoje aqui, pessoal. Não foi a hora não, mas vai chegar essa hora. Amém, pessoal? Pode não ter sido aquele dia, pode não ser agora, mas pode ser daqui a pouco. A palavra diz que vai ser um piscar de olhos. Olha que coisa, irmãos. Você quer ver uma coisa? Quando eu falei no piscar de olhos, eu pisquei 3 vezes para vocês. Vocês perceberam isso? Não. É assim. E olha que vai ser só num piscar de olhos. Eu pisquei 3, vocês não perceberam? Olha que coisa, pessoal. Enquanto eu falava, eu fiz uma ilustração, um teste com vocês. Eu falei com vocês e fiz assim, ó. Vocês não perceberam. Mas por quê? Porque a volta de Jesus será no piscar de olhos. Isso aqui é uma promessa, pessoal. Ele vai cumprir. Jesus falou que ia vir à terra e ele veio. Jesus falou que ia morrer e ele o quê? Ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar e ele falou que vai voltar. E ele vai voltar. Amém, pessoal? Isso aqui é uma promessa divina, tá? E vai acontecer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, isso aqui é uma promessa. Agora diz assim, ó. Declaração de um fato. É isso aqui que você tem que aprender hoje. A promessa você já sabe, tá? A declaração de um fato. Diz assim, ó. É algo que Deus declara que ele já fez. Exemplo, a salvação, a cura divina e etc. Deixemos as promessas divinas, que já constituem direito nosso, para outro estudo e passemos a considerar somente a declaração de um fato. Quando digo que temos o direito de desfrutar a saúde, viver afastado dos pecados e prosperar, não estou fundamentando-me em uma promessa específica do Senhor. É claro que na Bíblia existem várias promessas de Deus que dizem respeito à cura do seu povo, principalmente o judeu, que antes da vinda de Jesus era o povo do Senhor. Além disso, há promessas acerca da fidelidade no dízimo, entre outras. Estou referindo-me a certas declarações que Deus fez na Bíblia Sagrada, as quais nos garantem que as bênçãos nos pertencem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. 2 de Pedro, do 1 ao 3. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas, o que, pessoal? Enfermidade, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o que, pessoal? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Irmão, isso aqui, como disse aqui no início, né? Não é uma promessa, aqui é uma declaração de um fato. Acontece. Quantas pessoas vocês conhecem que já foram curados por aí? Quantas vezes já presenciaram na casa de Deus de pessoas que receberam a cura? Irmãos, quarta-feira agora, a nossa irmã Ângela estava aqui, né, irmã Ângela? Ela estava aqui falando da cura que ela teve na quarta-feira, não foi, irmã Ângela? A cura que ela teve, ela contou aqui o testemunho na quarta-feira agora. No domingo ela vai contar um testemunho bonito aqui para vocês. Então na quarta-feira ela estava contando, por quê? Fez jus à palavra de Deus, ela colocou em ação a fé e Deus abençoou. E é assim que Deus faz. Quando você coloca a tua fé em ação, Deus te abençoa, Deus te dá a vitória, pessoal. A pastora também tem um testemunho bonito também, né? Um testemunho muito forte, que foi curado também. Quantos de nós que estamos aqui já fomos curados, pessoal? Quantos de nós exercemos essa fé em nome de Jesus e nós recebemos a cura? Só que tem uma coisa, por exemplo, você foi curado de alguma coisa há um tempo atrás. Daqui a pouco você esquece, pessoal. Daqui a pouco você não lembra daquele milagre. Mas quando o milagre aconteceu, como é que você ficou? Como diz os mais antigos falam, né? Igual um siri na lata. Não é assim que fala? Não é um siri na lata? Você já botou um siri na lata, pessoal? Por que fala que é um siri na lata, hein? Por que fala isso, irmãos? Que fica igual um siri na lata. Hã? Ele fica mexendo? Ah, é por causa disso? Ah, tá, agora tá explicado então. Então ele fica ali igual querendo sair da lata, né? Então tá explicado. Então quando você é curado, quando você recebe alguma coisa, aí fica igual um siri na lata. Meu Deus, não é assim? Imagina o siri lá, pessoal, na lata. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Quando a gente recebe alguma coisa, é uma alegria, a gente fica feliz. Aí daqui a pouco esquece. Não pode esquecer o que Jesus já fez por você. Você tem que continuar lembrando o que ele já fez, pessoal. E essa essência se renovar cada dia. Todos os dias você tem que compreender isso aqui em nome de Jesus. Amém, pessoal? E isso aqui é uma garantia, tá, pessoal, da palavra de Deus. Isso aqui também é um fato. Jesus continua fazendo milagres aqui na terra. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo amanhã. É assim que funcionam as coisas de Deus. Amém, pessoal? Isso aqui é um fato. Quantas pessoas já foram curadas de alguma coisa aqui? Levanta a mão. De alguma coisa já foi curado? Já foi curado? Já? É isso que eu estou te falando. Quanta coisa Deus já fez pela nossa vida, pessoal. Quantos milagres Ele já fez na nossa vida. Eu me lembro de mim quando eu comecei a fazer a obra de Deus. Não entendia nada de evangelho. Não entendia nada. Aí comecei a fazer a obra lá, aquela coisa toda. Comecei para a igreja, me batizei. Depois fui líder dos jovens. Aí logo depois, né, eu comecei a abrir culto. Aí fui obreiro da casa de Deus. Aí me lembro de eu começando na obra e aprendendo as escrituras, aquela coisa do primeiro amor, que isso nunca sai de mim em nome de Jesus, né? Mas eu me lembro de eu passando no corredor. Eu já contei a história para vocês, não já? Eu passando no corredor e vi uma senhorinha com um movimento estranho, orando na hora da oração. Ela estava um movimento estranho assim. Aí, como se Deus tivesse colocado a mão no meu peito assim, pessoal, para eu parar. E aí eu parei e Deus falou assim, bota a mão na cabeça dela. Aí eu fui botar a mão na cabeça da irmã. Eu não falei nada, pessoal, só falei assim, ó, em nome de Jesus. Aí ela, o diabo. Aí eu, meu Deus do céu. Comecei a gritar no meio da igreja, irmãos. Eu não tinha experiência, irmãos. Quando eu botei a mão na cabeça da irmã, eu falei, em nome de Jesus, o diabo. Aí eu também, meu Deus do céu, tem um demônio na minha mão. Fiquei desesperado. Aí eu lembro que a irmã lá manifestada na minha mão, e eu olhando, e não sabia o que fazer. Aí eu olhei pro meu pastor em cima do altar, e o pastor me olhando, aí eu
Como que eu tenho um demônio na minha mão, pastor? O que eu vou fazer aqui? Aí o pastor, em nome de Jesus, virou, me deixou sozinho lá, pessoal. Falei, caramba, agora tem um diabo na minha mão. O que eu faço com esse negócio aqui, irmãos? Eu desesperado, pessoal. Aí fui lá, orei e falei, sai do corpo dela, sai daí. Já tinha visto o pessoal fazendo, eu falei, vou imitar, né? Sai do corpo dela, em nome de Jesus. Aquele diabo saiu. Aí eu fiquei assim, aquele dia eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, como Jesus faz a obra, esse negócio é de verdade mesmo, não é mentira não. Que eu via na televisão, e quando eu não era convertido, eu achava que era mentira, pessoal. Eu achava que geralmente os pastores, né, eu era um pecador. Eu achava que os pastores até pagavam as pessoas. Para poder fazer aquele negócio ali, eu ficava assim, isso é mentira. Que negócio é esse? Eu achava que era mentira, pessoal. Até eu ver que estava um demônio na minha. Eita, irmãos, aí eu fiquei desesperado. Eu não posso me esquecer desse dia, irmãos. Eu não posso me esquecer dessa primeira vez que Deus usou a minha mão para poder manifestar a presença dele no corpo de uma pessoa e tirar aquele demônio, pessoal. Amém, pessoal? Você não pode esquecer do que Jesus já fez por você. Diga glória a Deus. Não se esqueça do que ele já fez. E lembre-se que ele ainda tem muito para fazer na sua vida em nome de Jesus. Você não está morto ainda, pessoal, e nem morto. Diga glória a Deus. Você está morto não, né? Você está vivo em nome de Jesus, né? Pergunta para o seu irmão aí, está vivo? Amém, pessoal? Agora respira assim, ó. Todo mundo vivo, né? Glórias a Deus, aleluias. Se você não tiver respirando, você me avisa. Eu faço uma oração em você aí e eu chamo a SAMU aí para te abençoar, em nome de Jesus. Tá bom? Ainda bem que você está vivo aí em nome de Jesus. Vocês entenderam isso aqui, sim ou não? Deu para entender, né? Vamos aqui nessa partezinha aqui de cima, aqui. Vai dizer assim, ó. Essa passagem bíblica, você acharam aí? Diz assim, ó. Essa passagem bíblica nos deixa claro que todas as bênçãos de que precisamos ou venhamos a necessitar já nos foram concedidas. Ora, se uma pessoa declara que algo o qual pertencia a ela agora pertence a você, é seu direito de reivindicar aquilo. É exatamente assim que as bênçãos do Altíssimo, sejam elas a cura, o perdão, a prosperidade, dentre outras, devem ser recebidas, pois todas nos foram dadas. Em relação à cura, vamos observar a declaração do Senhor, feita por intermédio do profeta Isaías. Pelas pisaduras fomos sarados. Na mente de Deus, nós já fomos curados. Ele considera fato consumado a obra de Cristo, na qual ele levou sobre si as nossas doenças e dores. Então, não temos de levá-las mais, pois tudo já foi feito. Logo, temos um direito legal de desfrutar da saúde. O mesmo se dá em relação à prosperidade e às demais bênçãos. Diz a palavra que Jesus se tornou uma maldição em nosso lugar, para que tivéssemos acesso às bênçãos de Abraão. Diz assim no versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do quem, pessoal? Do Espírito, está lá em Gálatas 3, do versículo 13 até o versículo 14, em nome de Jesus. Pessoal, até botei assim no meu estudo, ó. Jesus não pode ter feito à toa. Não pode ser à toa. Jesus não se entregou naquela cruz à toa, pessoal. Tinha um propósito. Qual é o propósito? Por que Jesus se entregou lá naquela cruz? Sabe por quê? Para o dia de hoje que você está aqui. Aquele dia que Jesus morreu lá na cruz, ele sofreu, é para que hoje você fosse curado. Não é amanhã, é hoje, pessoal. Diga graças a Deus, irmãos. Você pode sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Você pode receber a sua cura e vai receber. Por quê? Porque ele não fez aquilo na cruz à toa, pessoal. Imagina só, tudo que você fez, né, com seu filho, você tratou bem seu filho, sempre deu do melhor para ele, foi à toa isso? Você espera que ele tenha aprendido, que ele dê valor àquilo que você fez. Ainda ontem eu conversava com a baixinha em casa. Falava com a minha filha, falei, filha, você tem que dar valor, né? A sua roupa da escola. Chegar, arrumar direitinho sua roupa para outro dia, porque isso aqui tem um custo também, né? Aí eu falei assim, o dinheiro não dá em árvore, não. Eu falei para ela,
tem que dar valor à sua roupa da escola. Você, pai, amanhã eu não tenho aula. Você não tem aula, você já foi lá lavar a sua roupa? Pastor, ela tem 13 anos, tem que ensinar os seus filhos pequenos em casa o valor já, pessoal. Você vê por que esses jovens de hoje aí estão perdendo o casamento com facilidade? Por quê? Porque não sabem o valor. Nem entende? Você vê essas meninas novas de hoje em dia não sabem fazer uma comida. Quem faz agora é a sogra, nem sei porque eu estou falando disso, mas quem faz agora é a sogra, a comida da menina nova. É absurdo isso, pessoal. A pessoa é casada, né, com o marido, mas a mulher não sabe fazer a comida. Tem que comprar quentinha pro marido. Quando não é quentinha, a mãe do marido tem que ir lá e fazer a comida pro casal. Isso é um absurdo. Você vê por que as coisas estão assim? Tem que ensinar o seu filho, aquele adolescente dentro da sua casa, tem que ensinar como faz para lavar uma louça. Você sabe que tem essa geração de hoje em dia, tem gente que não sabe lavar uma louça, pessoal. Tem nojo de lavar louça. Um dia desse eu falei para minha filha, vai lá, a louça é contigo hoje. Que lá a gente faz um revezamento de vez em quando em casa, né? A louça é contigo. Aí ela foi lá lavar, quando eu vi ela deixou uma panela de molho. Aí eu falei, por que essa panela tá de molho aqui? Pai, tá de molho aí porque eu tenho nojo de lavar a panela. Falei, mas que negócio é esse? Você tem nojo de lavar a panela? Aí ela botou de molho lá, espertinha, né, pessoal? Botou de molho lá. Aí eu falei assim, ainda bem que você não mentiu, né? Você falou que tá de molho por causa que é pra soltar alguma coisa. Não tinha nada pra soltar na panela lá. Ela, pai, falei, não, pode levantar, vai lá lavar a panela lá. Que negócio de nojo é esse? É comida, você não comeu dali da comida? Se você não lavar, quem é que vai lavar? É o senhor, né, pai? Então pronto, vai lá lavar a panela. Tem que ensinar. Pastor, que maldade. Não é maldade não. Quando crescer, vai falar pro marido, eu não lavo panela que eu tenho nojo. Como é que vai ser esse casamento? Entenda bem. Por isso que você tem que ensinar a criança da sua casa, como é que se deve andar, tem que ensinar o valor para o adolescente da sua casa. A última dela agora, pai, todo mundo lá na escola tá... Como é que é? Todo mundo lá na escola tá comprando a figurinha da Copa. Falei, você tem que trabalhar para comprar a figurinha então, da Copa. Né? Falei, você já leu a Bíblia hoje? Pai, já li já. Falei, então tá bom. O dia que você arrumar a casa, eu compro uma figurinha para você. Ensinar o valor para a criança, irmãos. Criança quer alguma coisa? Não, mas vem cá, vamos aqui trabalhar aqui. Tem que ensinar o valor para essa pessoa. Senão tem as coisas muito fácil. E minha mãe costumava dizer, minha mãezinha falava, tudo que vem fácil, isso é verdade. Você sabe por que você dá valor às suas coisas? Porque não foi fácil para você, não. Você teve que lutar, você teve que batalhar. É assim ou não é? Você teve que lutar. Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Não foi fácil não, pessoal. Mas você tem que dar valor a isso em nome de Jesus. Amém, pessoal? É por isso que você não pode ficar com essa doença no teu corpo. Por isso que você não pode aceitar o mal na tua casa, na tua família. Não pode aceitar o mal em você. Porque senão foi em vão tudo que ele fez. E não foi fácil não. Amém, pessoal? Se fosse outro, tinha descido daquela cruz. Por muito menos você bate o dedinho medindo no sofá, e você fica com a dor danada lá. Imagine Jesus naquela cruz, tudo que ele sofreu. Tem que pensar nisso. Amém? Vamos lá. Aí outra coisa, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, tá? Foi para isso. Diz aqui, como exercer esse direito? Vai dizer assim, todo e qualquer direito não reclamado é direito inexistente. Ler esses versículos e dizer que acredita neles sem colocá-los em prática ou exigir o cumprimento deles é o mesmo que falar a Deus que não temos fé nele. Exercer o direito é tomar uma atitude. Se Deus assim se expressa, declarando que já fomos sarados pelas feridas de Jesus, isso é verdade e deve acontecer na nossa vida. Exercer o direito é dizer ao diabo que já sabemos que terminou o cativeiro dele em nosso viver. E a partir de agora, não mais permitiremos a fé que ele nos ataque e nos destrua. É dar um basta no que, pessoal? É falar chega, acabou. Eu não aceito mais esse mal. Eu não aceito essa maldição. Você tem que falar diretamente com o problema, pessoal. Lembra da semana passada do monte? Lembra que eu preguei? Quando Jesus falou que se a gente falar alguma coisa para o monte, ele vai acontecer, ele vai mover o monte, lembra disso? Não é o monte, é o problema. O seu monte é o problema. Você tem que falar com o problema. Mal, sai do meu corpo. Doença, sai do meu corpo. Câncer, sai do meu corpo agora. Resfriado, suma do meu corpo agora, em nome de Jesus. Não é você mandar em Deus,
é você mandar no problema. Você não pode mandar em Deus, nós somos filhos, entenda bem, nós somos servos, filho não manda no pai, filho não manda na mãe. Se teu filho está mandando em você, tem alguma coisa de errado, né? Se alguém na tua casa lá, que você, por exemplo, é mãe, é vó, é tia, é alguma coisa, e está te mandando, tem alguma coisa de errado. Você tem que reverter esse negócio aí. Você não pode mandar em Deus, você é filho, Deus é pai, então você não manda nele. Você fala com Deus, mas com o problema, você manda sair, porque Deus já te deu essa autoridade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então você sabe, a fé sem a obra, ela é o quê? Ela é morta, tem que exigir também. Diz assim, ó, exerça o seu direito. Vamos lá. Diga ao diabo que agora em diante você não se submeterá aos seus ataques, pois conheceu a verdade, e a verdade está libertando-o completamente. Diga-lhe que você nem vai pedir a Deus que o cure ou lhe dê qualquer outra bênção. Por isso, ele já fez. Dirija-se ao inimigo e ao sofrimento que ele colocou em você e repreenda-os, exigindo em o nome de quem? Em nome de Jesus, que desapareçam de sua vida e saiam completamente. Confesse que você já foi curado e liberto de todas as maldições por Cristo Jesus, por meio da sua morte, aonde, pessoal? A morte na cruz. Irmãos, é bem simples isso daqui. É bem simples, isso aqui não tem muita confusão não. E nosso Deus não é Deus da confusão, tá? Pensa comigo aqui. Exercer o seu direito é você reivindicar. Lembra que eu falei do banco? Se tivesse liberado 10 mil para você, lembra disso? Vamos supor que o banco te liga agora, voltando àquele assunto, né? O banco te liga agora. Ô, dona fulana de tal, você tem 10 mil para você receber aqui. Aí você, caramba, 10 mil reais, glória a Deus, olha, vou fazer minha obra em casa. Vou dar o dízimo primeiro, né? Vou dar o meu dízimo primeiro, vou fazer uma boa oferta para casa de Deus, e depois eu vou fazer uma obra na minha casa, eu vou consertar tal coisa. Meu Deus, eu vou ter tanta coisa para fazer, que daqui a pouco os 10 mil tá até pouco. Tanta coisa que tem que fazer, né? Mas eu vou fazer um monte de coisa, você fica assim toda feliz, mas aí você não vai lá buscar os 10 mil. Adiantou alguma coisa? Não adiantou de nada. É a mesma coisa isso aqui, pessoal. Ai, aprendi hoje que Jesus ele vai me curar, eu aprendi isso. Mas você não coloca em prática, não adiantou. Você tem que exercer isso, pessoal. Como eu disse, a fé sem a obra, ela é? Não adianta. Você tem um dinheiro no banco lá, mas se você não vai buscar, não adianta de nada. Você tem, mas não tem. Já viu a pessoa que anda assim, ó? Uma pessoa que anda assim é o quê? Não tem dinheiro. Mas às vezes no banco tá lá, mas não vai buscar. Tem gente que dá tchau assim, né? Não tem um negócio desse, né? Eu falo pro meu irmão, de vez em quando eu fico implicando com o meu irmão, eu sou implicante, né? De vez em quando eu falo pro meu irmão, falou, rapaz, e aí, você vai pagar o lanche hoje? Aí ele, não, tem dinheiro não, mas trabalhou a semana toda, como é que você não tem dinheiro? Meu irmão é barbeiro, né? Falei, você trabalhou a semana toda, rapaz. Não, entendeu? Eu falei, rapaz, você dá tchau assim, ó. Tira esse escorpião do bolso aí, fui brincando com ele, né? Mas é verdade, às vezes você tá com o dinheiro lá, mas você não toma posição, não exerce. É isso que eu quero que você entenda. Exercer essa posição com Cristo Jesus. Amém, pessoal? Isso é importante também. Vamos lá. Último estudo aqui de baixo. Orar chega a ser o quê? Irmãos, antes de eu começar, deixa eu te contar uma coisa. Na quarta-feira, agora à noite, veio um casal aqui na igreja. Não é daqui. Também não moram aqui. Mas veio um casal aqui me contar um monte de problema que eles estavam passando. Mas ele me chamou a atenção que eles já entraram aqui falando assim, ó, pastor, a gente queria uma oração só, tá quase perto de começar o culto da noite. Pastor, até uma irmãzinha que veio aqui na quarta noite nova, a irmãzinha ficou olhando assim, que eles chegaram assim, né? Aí, pastor, a gente só quer uma oração só, porque, pastor, nossa vida tá toda bagunçada, é isso. Aí Deus foi falando no meu coração o que eles estavam passando. Irmão, foi na hora o Espírito Santo falou comigo. Aí eu falei pra ele, amigo, não é isso não. O que vocês estão passando é isso. Aí eles abriram um olhão assim, desse tamanho assim pra mim. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu falei, a câmera na sua casa não tem. Isso é Deus. Aí eles ficaram olhando assim, pastor, é isso mesmo que está passando, pastor. Mas tem o seguinte, irmão, eu falei pra ele, a oração não vai adiantar. Aí ele ficou assim, me olhou, como assim, pastor? A oração não adianta? Eu falei, não adianta. Porque você só veio aqui para receber uma oração, você já quer ir embora. Você não veio aqui com exercer o seu direito.
Você não veio aqui para aprender da palavra de Deus, irmão. Falta 5 minutos para começar o culto. Vocês querem receber a oração e sair. Tem gente que quer vir na igreja, às vezes, quer resolver o problema e nunca mais volta. Não vai funcionar assim. Você tem que perseverar, irmão. Você tem que continuar na fé. Aí eu falei para ele. Falei, amigo, o que você precisa é mudar isso aqui primeiro, a sua mente. Você tem que mudar. Porque tem oração que é desnecessário. Não vai surgir efeito. Você só fica orando, né? Jesus, eu quero... Olha que oração bonita, pessoal. Presta atenção. Jesus, eu queria tanto que o Senhor me curasse. Jesus, olha, o Senhor é poderoso para fazer. Jesus, por favor, me cura. Jesus, eu te imploro, me cura, Jesus. Porque o Senhor é grande. Jesus, me cura, por favor. Não é uma oração bonita, pessoal? É ou não é? Mas olha a diferença. Doença, sai do meu corpo agora. Eu estou mandando, eu não estou pedindo, não. Sai do meu corpo com a autoridade que Jesus me deu. Está escrito na tua palavra, Deus, que essas feridas vão sair do meu corpo, que o Senhor já se entregou naquela cruz. Sai agora. Câncer, hematoma, glaucoma, mioma, tudo que está no meu corpo, sai agora em nome de Jesus. Olha a diferença, pessoal. É você saber usar essa autoridade. Então tem oração que é desnecessária. Que você vai fazer oração e não vai adiantar nada. Você tem que saber exigir que esse mal saia do seu corpo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tem que saber isso aqui. Vamos lá, rapidamente agora para a gente terminar. Diz aqui, ó. Para sermos curados, não precisamos orar, jejuar, nem ficar pedindo a todo mundo que ore por nós. Tudo o que temos de fazer é, toda vez que o diabo afligimos com o mal, independentemente de qual seja ele, devemos dizer-lhe que não o aceitamos e ao mesmo tempo exigir que aquilo não entre em nós. O Espírito Santo lhe diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7 na parte B. Exercer o direito é assumir o que a palavra de Deus declara, aquilo que Jesus realizou em seu favor. As Escrituras afirmam que Cristo sofreu no próprio corpo as nossas doenças e enfermidades. Então, recuse-se terminantemente a carregar o que o Salvador já carregou em seu lugar. A palavra diz que ele foi feito maldição em nosso lugar, para que ficássemos livres das maldições da lei. Não permita, portanto, que o inimigo entre em sua vida com alguma maldição. Você já está o quê? Já está livre. Neste momento, creia no que o Altíssimo declara e firmemente ordene ao adversário, em nome de Jesus, que saia completamente de sua vida, levando tudo aquilo que é dele. Exerça o seu direito de desfrutar de todas as bênçãos compradas para você pelo Senhor, que o amou a tal ponto de morrer na cruz, tornando-se maldição em seu lugar. Entenda, Jesus sofreu as suas doenças e todas as suas maldições. Portanto, você não tem de sofrê-las mais. A palavra de Deus afirma que para sermos curados, ele se enfermou com as nossas enfermidades. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo o que, pessoal? Enfermar. Está escrito em Isaías 53, versículo 10. Então você já sabe, irmão, que Jesus, tudo que ele fez foi por causa de você.